dia, meus queridos. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de número 4 sobre como resolver problemas de fração na hora da prova. Bom, meu querido, ao longo de 25 anos, eu desenvolvi 3 técnicas para resolver problemas de fração. 3 técnicas. E nessa aula eu quero apresentar para vocês essas três técnicas. A primeira é conheço total, a segunda não conheço total e a terceira geralmente conheço total, porém pode ter alguns problemas que não é dado o total, mas o problema, querido, sempre vai depender de alguém ou alguma coisa para existir. E eu dei o nome disso de referencial, ok? O quarto, meu querido, não é uma técnica. É que muitos internautas estão me solicitando, professor, faz problema com fração que envolve porcentagem e número decimal. Então nós vamos às 3 técnicas citadas, tá? Porém com alguns manejos. Deixando de delongas, vamos lá à primeira técnica. O salário de Marcos é R$ 840. Desse valor ele gastou 1/4 com vestimenta, 2/5 do salário com aluguel e 3/10 do salário com mercado. Nessas condições, o valor que ainda lhe restou do salário foi. Meus queridos, percebam vocês que ele tem o total de R$ 840 e ele gastou 1/4 com vestimento. Vamos fazer aqui, vamos tirar as informações do texto que eu chamo isso de rascunho. Quanto foi de vestimento? Ó, vestimenta. Vestimenta. Vestimenta foi 1/4 do total. 1/4 do total. Aí, meus queridos, com aluguel foi 2/5 do total. E com o mercado foram 3/10 do total, ok? Esse foi o nosso rascunho que eu não abro mão. Sempre que eu vou resolver um problema, eu gosto de fazer o rascunho. Bom, o salário de Marcos, ou seja, o total que é o salário foi de 840. Ok? Então vamos lá. Ele teve um gasto com vestimenta, ele teve um gasto com aluguel, ele teve um gasto com mercado e aqui restou alguma coisa. Tudo bem, meus queridos? Vamos comigo então. Como eu conheço o total, que é 840, o que eu vou fazer, meus queridos? Eu vou dividir sempre pelo de baixo e vou multiplicar pelo de cima, ok? 840 dividido por 4 dá 210. 210 vezes 1, então de vestimenta foi R$ 210, ok? Agora, o aluguel também é do total. O que eu faço, meus queridos? Divide pelo de cima. 840 dividido por 5 dá 168. 168 vezes 2. Então, de aluguel foi 336. O que eu faço sempre? Divido pelo de baixo, vem para mim, sempre divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, de novo, 840 dividido por 5 dá 168. 168 vezes 2, 336. Ok? Agora, de novo, o mercado é do total. Se o mercado é do total, mesma coisa. Divide pelo de baixo. Então, 840 dividido por 10 dá 84. Aí eu vou pegar 84 vezes 3. 84 vezes 3 dá 252, ok? Bom, se eu somar vestimenta
mais aluguel, mais o mercado, eu vou encontrar, meus queridos, um total de 798. Então, se eu somar esses três aqui, eu vou encontrar 798. O que implica que restou quanto então para ele? Ah, professor, restou o seguinte: restaram 840 menos 798. Restaram para ele R$ 42. Ok? Uma pessoa saiu de casa indo às compras com R$ 240 na carteira, sendo que gastou no supermercado 2/3 deste valor. Em seguida, gastou 1/4 do que lhe havia sobrado. Em uma parada no açougue, deixou mais metade que lhe havia sobrado. Após essas despesas, qual o valor restante na carteira dessa pessoa? Então vamos lá, vamos para o rascunho, meus queridos. Então ela gastou no supermercado, 2/3 desse total. E esse total nós vamos chamar desse valor que nós vamos chamar de total, ok? Em seguida, gastou 1/4 do que lhe havia. Isso é importante demais, meus queridos. Ó, então na farmácia, ele gastou 1/4 do que lhe havia sobrado. Toda vez que for sobrado, vamos chamar R de resto, ok? Ó, R de resto. Em uma parada no açougue, deixou metade do que lhe havia sobrado. Metade do resto. Ok? Qual o valor restante? Ele quer saber quanto restaram para ele. Quanto restou? Bom, essa vai ser a pergunta. Bom, esse é o nosso rascunho. Vamos para a resolução. Conheço o total? Sim, conheço. Ó, R$ 240. Então vem aqui, ó, total. Agora é a resolução, ó, R$ 240. Aí nós vamos colocar aqui os locais, ó, supermercado, farmácia, açougue e o que restou. Ok? Então tá aqui. Vamos para mim. O que eu vou fazer sempre? Qual é a regra? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Quando? Sempre. Qual é a regra? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. De novo, qual é a regra? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Vai sempre dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Sempre, sempre, sempre. Ok? Então vamos lá. Qual é o meu total? O seu total, professor, é 240. Divide pelo de baixo. 240 dividido por 3, você vai encontrar 80. 80 vezes 2, então 160. Então, aqui no supermercado, vai ser R$ 160. Perceba vocês, meus queridos, que a farmácia quanto o açougue é tudo do restante. Então, o que eu vou fazer? Toda vez que for do restante, você vai gerar saldo, tá bom? Sempre que for do restante, você vai gerar saldo. Ok, meus queridos? Deixa eu tentar fazer um risco mais fácil, mais bonito aqui, ó. Mais ou menos, aí, ó, isso, melhorou. E, opa, isso aqui tá virando uma curvinha, vamos lá. E pronto, fizemos aqui, ok? Então vamos lá. Se eu tinha R$ 240, gastei 160 no supermercado, quantos sobraram para mim, querido? Sobraram exatamente R$ 80. Ah, professor, é verdade, professor. Você tem 240, gastou 160, só pode ter ficado 80. Desse saldo, eu gastei 1/4 na farmácia. Como que é a regra? Esqueci, professor. Como é que é mesmo? Esqueci. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 80 dividido por 4 dá 20, vezes 1, 20. Então,
gastou na farmácia R$ 20. Qual foi o meu saldo? Se eu tinha 80, gastei 20 na farmácia, fiquei com R$ 60, ok? O açougue, novamente, é do restante. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, 60 dividido por 2 dá 30, vezes 1, 30. Quanto que ele tinha de saldo? 60. Gastou quanto no açougue? 30. Quanto sobrou de saldo para ele? R$ 30. Ok? E é exatamente a pergunta dele, queridos. Esse saldo aqui, esse saldo de 30, é a pergunta dele, o que restou. Então, você pode dizer que restaram R$ 30. Resposta do nosso problema. Andréa tem 2/9 do dinheiro necessário para comprar uma motocicleta. Seu marido, 3/11 dessa quantia. Se a essa importância o casal adicionar R$ 3.500, poderão comprar o tão sonhado meio de transporte. Qual é o preço da motocicleta e quanto tem cada um deles? Bom, meus queridos, vamos lá. A Andréia tem 2/9, vamos lá. A Andréia o que ela tem? Ela tem 2/9 do total. Tá certo? 2/9 do total. Seu marido, o seu marido, 3/11 do total. Se essa importância o casal adicionar R$ 3.500, poderão comprar o tão sonhado. Bom, então André tem 2/9 do dinheiro necessário para comprar a motocicleta e seu marido 3/11 dessa quantia. Bom, o que mais que ele fala para nós aqui? Se a essa importância o casal adicionar, vamos lá, daqui a pouco nós vamos usar isso. Vamos pegar só essas duas informações e vamos para a resolução. Conheço o total? Não, não conheço, que é o preço que ele quer saber, né, meu querido? Esse total, queridos, é a motocicleta. Para comprar uma motocicleta. Essa motocicleta é meu total. Tanto que é a pergunta, qual é o preço da motocicleta? Ah, professor, então esse total que você chamou de T é o preço da motocicleta. Exatamente isso, queridos. Esse total será o valor da motocicleta, que eu não sei, a pergunta dele. Quando eu não conheço o total, vamos devagarzinho aqui. Quando eu não conheço o total pela minha técnica, eu venho aqui e multiplico os denominadores. Então, 9 vezes 11, então eu vou dizer que a motocicleta vale 99 partes, ok? Tranquilo até aí? A Andréia, ela tem, vem para mim. Pessoal, a técnica não muda, por favor. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então vamos lá. A Andréia tem, vai lá. Igualzinho ao anterior, só que agora eu gerei esse total. 99 dividido por 9 deu 11, ok? 11 vezes 2, a Andréia tem 22 partes. O marido da Andréia tem 99 dividido por 11 dá 9, multiplicado por 3. Então, o marido da Andréia tem 27 partes. Professor, volta de novo, não entendi. Volto. O total da motocicleta, como é que eu gerei? Eu multiplico os denominadores. 9 vezes 11, 99. Agora a regra não muda. Divide pelo de baixo, então eu vou pegar 99 dividido por 9, deu 11. 11 vezes 2, 22. Então a Andréia tem 22 partes. Agora, o marido dela tem 3/11. Eu pego 99 dividido por 11 e multiplico por 3. Isso implica dizer, meus queridos, que a Andréia e o marido dela têm juntos, a Andréia e o marido dela têm juntos, ó,
Deixa eu fazer um risco mais bonito aqui que ficou horrível. Aqui. Pronto. A Andréia e o marido dela têm junto um total de 49 partes. Os dois juntos têm 49 partes, tá certo? Se essa importância, 49 partes, o casal adicionar, olha lá, mais R$ 3.500, o que o texto diz, meus queridos? Poderão comprar o tão sonhado transporte, que é o que? A motocicleta, que vale 99 partes. Foi isso que o texto disse. Ok? Então é simples agora, meu caro Watson. Se eu pegar esse 49 e passar para a esquerda, então vai ficar assim. Passa esse 49 para lá. Então vai ficar assim. 3.500 é igual a 99 partes menos 49 partes. Que eu não preciso ser muito sabido para dizer que isso dá 50 partes. Isso me dá 50 partes. Queridos, que é exatamente, né, 99 menos 49 dá 50 partes. Logo, eu vou passar esse 50 que está multiplicando. Opa, peraí, deixa eu voltar aqui que o zero ficou muito feio. Peraí. Isso. Esse 50 que está multiplicando vai passar para baixo dividindo. E aí eu vou encontrar o valor de uma parte. E se eu dividir 3.500 por 50, eu vou dizer então que o meu P vale 70. Ok? Vamos para as finalizações. O valor da parte é 70. Então, quanto que custa essa motocicleta? Vou chamar de M. A motocicleta custa 99 partes. Mas quanto que vale cada parte? Cada parte vale 70. Então, eu vou pegar 99 e vou multiplicar por 70. Significa que esse M de motocicleta, ela vale R$ 6.930. Então, qual é o preço da motocicleta? R$ 6.930. Mas a segunda pergunta é: quanto tinha cada um deles? A Andréia, queridos, a Andréia, ela tinha um total de 22 partes, não é isso? A Andréia tinha 22 partes, então a Andréia tinha 22 vezes, vou fazer aqui bonitinho. A Andréia tinha 22 vezes 70. Então, a Andréia tinha um total de quanto, meus queridos? Vamos lá, 22 vezes 70. Ela tinha um total de R$ 1.540. O marido da Andréia, tinha 27 partes. Então vai ser 27, cada parte vale 70. Então, ele tinha um total, o marido dela, então tinha um total de R$ 1.890. E aí respondemos o problema. Então vamos de novo. A motocicleta custou R$ 6.930. A Andréia tinha R$ 1.540. E o marido da Andréia, R$ 1.890. João gasta 1/3 do seu salário no aluguel do apartamento onde mora e 2/5 do que lhe sobra em alimentação, ficando com R$ 480 para as demais despesas. Portanto, o salário de João é igual a... Bom, como ele quer saber o salário de João, então eu não conheço total, correto? Então, quanto que ele gasta? 1/3 do seu salário, então, com aluguel. Então,
aluguel, ok, vai ser 1/3 do total. 2/5 do que lhe sobra com alimentação. Então, alimentação. 2/5 do que lhe sobra. Queridos, lembra? Quando é do total, eu coloco T. Quando é do que sobra, eu coloco R de resto, ok? Ficando, então, restaram para ele. Restaram R$ 480. Professor, então, peraí, vamos entender aqui, volta um pouquinho. Bom, eu não conheço qual que é o salário dele, correto? Então, esse salário é chamado de total. Como eu não sei, e do aluguel ele gasta 1/3, tá certo? Do seu salário, então 1/3 do total. Agora, a alimentação é 2/5 do que lhe sobra. Toda vez que for do que lhe sobra, ou do que restou, nós chamamos R de resto, ok? E aí, vamos então, nosso rascunho está pronto. Vamos para a resolução. Lembrando então que o nosso total é o salário dele. Como eu não conheço, qual que é a técnica, queridos? Ah, professor, quando você não conhece o total, você vai multiplicar os denominadores. Exatamente isso. 3 vezes 5. Você vai dizer então que o seu total tem 15 partes. Pronto, nosso total tem 15 partes. O que você faz mesmo, professor? Multiplica os denominadores. Ok? O aluguel vai lá, 15, sempre divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, 15 dividido por 3 dá 5, vezes 1, 5. Ok, meus queridos? Vem para mim. Ah, toda vez que for do resto, eu tenho que gerar o quê? Você tem que gerar saldo, professor. Toda vez que for do resto, você vai gerar saldo. Ah, toda vez que for do resto, você vai gerar saldo, professor? Exatamente isso. Meu querido, minha querida, qual vai ser o meu saldo aqui? Eu tinha 15 partes, paguei 5 de aluguel. Quanto me sobraram aqui? Saldo. 15 tira 5, 10 partes. Ok? Agora vamos para a alimentação. Alimentação, parar aqui no T. Bom, 10, alimentação é do resto. Então, 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 2, 4 partes. Bom, eu tinha 10, gastei 4 com alimentação. Quanto me restaram? Ah, me restaram 6 partes. Agora, meus queridos, essas 6 partes é o que me restaram, não é isso? E quanto restou em dinheiro? Ah, professor, então você vai dizer que 6 partes vale 480. Então, a sua parte ficará igual a 480 dividido por 6. Estão entendendo isso, meus queridos? E isso vai me dar 80. Mas a pergunta é o seguinte: o salário de João, você concorda que o salário de João é o total? Ah, professor, então total é o salário de João, que vai ser quantas partes, queridos? Professor, vai ser 15. Então, 15 vezes 80. Então, o salário de João vai ser de R$ 1.200. Resposta do problema. Uma pessoa abastece 30 litros em seu carro e observa que o ponteiro do marcador de combustível indicava 1/4 antes do abastecimento e passou para 2/3. Bom, então indicava 1/4. Quando não fala nada, é do total. Passou para 2/3. Então, indicava 1/4, passou para 2/3 desse total. Ok? E eu não conheço total, porque a capacidade total do tanque é a pergunta dele. Muito bom. Meu querido, eu não conheço a capacidade do tanque, eu não conheço o total. Vamos lá que você vai entender isso aqui de uma forma bem simples. Ok? Bom, professor, o que eu faço mesmo?
Bom, 4. Multiplica os denominadores. 4 vezes 3. Você vai dizer, então, que a capacidade do seu tanque são 12 partes. Ok? Vamos lá. Quanto que indicava? Quanto que indicava? Vamos lá. 12 dividido por 4 dá 3, vezes 1, 3. Indicava 3 partes. Passou a indicar. Quanto passou? Passou a indicar. Ah, professor, peraí. Como é do total de novo? Então, 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 2 passou a indicar 8 partes. Meu querido, minha querida, estamos no final. Vamos fazer aqui um marcador de combustível, só para a gente entender. Vamos para mim aqui. Vamos supor que aqui fosse um marcador de combustível, tá bom? Aqui marcando é o seu zero, certo? E aqui marcando o seu total de 12 partes. Esse é o seu marcador de combustível. Quando você chegou lá para abastecer, o marcador estava nas 3 partes, ok? E aí, meu querido, o que aconteceu? De 3 você abasteceu e ele foi para quanto? Ele foi para 8 partes. O texto diz que ele indicava 3 e passou a 8. Mas, querido, você parou lá e ficou pensando? Não, o que aconteceu? Ah, professor, então peraí. De 3 para 8, professor, de 3 para 8, mudou 5 partes. Mas a pergunta é, queridos, qual é a causa e a consequência? Eu parei lá, estava no 3 partes e passou a ficar 8 partes. Por quê? Ah, porque eu abasteci 30 litros. Exatamente, queridos. Então essas 5 partes correspondem a 30 litros. Ah, professor, então uma parte vai ser 30 dividido por 5, que é igual a 6. Então, agora, meu querido, para encerrar o problema, entenda bem. Qual é a capacidade do tanque, que é o seu total? O total vai ser 12 vezes o valor da parte, que é 6. Então, o total ou a capacidade do tanque é de 72 litros. Resposta do problema. Carla e Pedro têm juntos 48 anos. A idade de Pedro, a idade de Pedro é 3/5 da idade de Carla. Olha só que lindo, queridos. Carla, o E representa mais, ó, Carla mais Pedro tem juntos 48 anos. Pedro é 3/5 da idade de Carla. Qual é a idade de cada um deles? Pronto, rascunho pronto. Vamos para a resolução. Meus queridos, você percebeu? Você tem o seu total e o Pedro, olha só que interessante. O Pedro depende da Carla para existir. Ok? O Pedro depende de quem? Da Carla. Então, meus queridos, a Carla será o seu referencial. A Carla será o seu referencial. Ok? Professor, mas e daí? O que acontece é o seguinte, o seu referencial, que eu coloco um pontinho aqui nela, para você saber que é ela que é o referencial vai ficar sempre com o denominador. Se tiver uma fração só, não tem mais nada que não tem que multiplicar, porque só tem um denominador. Então, o seu referencial, de novo, fica com o denominador. Então, a Carla ficará com 5. 5 o quê? 5 partes. Ok? Vamos lá para o Pedro agora. Ah, professor, o Pedro depende da Carla. Quem que é a Carla? 5. E qual é a técnica, querido? Divide pelo de baixo sempre, ó. 5 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 3, 3. Então, o Pedro tem 3 partes. Estamos quase no fim. Olha que lindo. A Carla mais o Pedro não tem 48?
Ah, professor, tá aqui. Carla mais Pedro tem 48. Mas a Carla tem quantas partes? Substitui aqui, ó. A Carla tem 5. E quanto que tem o Pedro? O Pedro tem 3. E juntos? Juntos eles têm 48. 5 mais 3 dá 8. 8 partes é igual a 48. 48 dividido por 8, que dá 6. E aí, meu querido, pergunta dele, qual a idade de cada um deles? A Carla vai ter 5 vezes 6. Então, a Carla, 30 anos. O Pedro, 3 vezes 6. O Pedro, 18 anos. Resposta do problema. 4 agentes penitenciários fizeram um determinado número total de horas extras no último mês. Sabe-se que Luiz fez 1/5 desse total. Mário fez o triplo de Luiz. E que João fez 1/3 do que Luiz fez. E que Otávio fez 5 horas extras. Pode-se concluir, então, que o número de horas extras feitas por Mário. Bom, vamos para o rascunho. O Luiz, vamos para o rascunho, ó. Luiz, o que ele fez? Ele fez 1/5 do total. Mário fez o triplo do Luiz. O João fez 1/3 do Luiz. O Otávio, ele já fez 5 horas extras. 5 horas. Rascunho pronto. Professor, por que você sabe que esse problema ele é de referencial? Porque o Mário... Olha lá, eu não conheço total, porque o Luiz depende do total. O Luiz depende do total. O Mário depende do Luiz. E o João depende do Luiz. Então, o que é ali, ó? Porém, alguém, alguma coisa depende de algo para existir. Bom, mas eu também não conheço total, né, professor? Não, foi as duas técnicas num problema só. Ah, mas e agora? Ei, meu queridão, minha queridona, vem para mim. Quando eu não conheço total, o que eu faço? Eu multiplico todos os denominadores, professor, sem medo, ó. 5 vezes 3. Então eu vou dizer que o meu total tem 15 partes. Sem medo de ser feliz, queridos. Faça isso que eu estou te ensinando, que você jamais vai errar. Ok? O Luiz vai ficar com quanto? Porque a regra divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 15 dividido por 5 dá 3. Vezes 1, 3. Então o Luiz fica com 3 partes. Ok? Agora, meu querido, minha querida, cuidado aqui, por favor. O Mário não depende do total. O Mário depende do Luiz. O Mário é o triplo do Luiz. Se o Luiz é 3, o triplo de 3 dá quanto? Ah, professor, dá 9. O triplo de 3 é 9. O João também não depende do total. O João também depende do Luiz. Ah, tá. Se o Luiz é 3, então vai lá. Luiz 3. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 1, 1. Ah, professor, você vai olhando a assistência da dependência exatamente. Ok? Professor, volta tudo. Eu fiquei um pouco perdido. Volto. Primeiro que o Luiz depende do total. Se o Luiz depende do total, eu multipliquei os denominadores. 5 vezes 3 deu 15. Então, meu total é 15 partes. Então, eu vou achar o Luiz. 15 dividido por 5 dá 3 vezes 1, 3. Encontrei, então, que o Luiz são 3 partes. Por que eu encontrei o Luiz, queridos? Porque o Mário depende do Luiz e o João também depende do Luiz. Qual é a regra? Então, 3 dividido... o Mário é o triplo do Luiz. Então, 3 vezes 3, 9 partes. Agora, o João é 1/3 do Luiz. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 1,
1. Ok? Vamos ver o que sobrou para o Otávio em partes, porque eu sei que em horas são 5, mas em partes. Ah, professor, você vai até abrir uma janelinha aqui para você entender, querido. Ó. Bom, eu tinha 15. O Luiz ficou com 3. 3 com 9 dá 12. 12 com 1 dá 13. Esses três juntos aqui, somados, dão 13 partes. Se o total são 15, o Luiz, o Mário e o João ficaram com 13, quanto sobraram para o Otávio? Sobraram, professor, 2 partes. E o texto diz que essas 2 partes valem quantas horas? 5 horas. Daí você descobre que uma parte será 5 por 2, 2,5 horas. Agora vamos para a resposta final. Quanto que Mário, olha só que lindo. Quanto que Mário fez de horas extras? O Mário fez 9 horas extras. Mas quanto que vale? 9 horas, perdão, 9 horas extras não. O Mário fez 9 partes de horas extras. E cada parte vale 2,5 horas. Então 9 vezes 2,5, você pode dizer que o Mário fez 22,5 horas de horas extras. Resposta do problema. Carla e Pedro têm juntos 48 anos. A idade de Pedro é 3/5 da idade de Carla. Olha só que lindo, queridos. Carla, o E representa mais, ó, Carla mais Pedro, tem juntos 48 anos. Pedro é 3/5 da idade de Carla. Qual é a idade de cada um deles? Pronto, rascunho pronto, vamos para a resolução. Meus queridos, você percebeu, você tem o seu total e o Pedro, olha só que interessante. O Pedro depende da Carla para existir, ok? O Pedro depende de quem? Da Carla. Então, meus queridos, a Carla será o seu referencial. A Carla será o seu referencial, ok? Professor, mas e daí? O que acontece é o seguinte, o seu referencial, que eu coloco um pontinho aqui nela, para você saber que é ela que é o referencial vai ficar sempre com o denominador. Se tiver uma fração só, não tem mais nada, que não tem que multiplicar, porque só tem um denominador. Então, o seu referencial, de novo, fica com o denominador. Então, a Carla ficará com 5. 5 o quê? 5 partes. Ok? Vamos lá para o Pedro agora. Ah, professor, o Pedro depende da Carla. Quem que é a Carla? 5. E qual é a técnica, querido? Divide pelo de baixo sempre, ó, 5. Dividido por 5 dá 1. 1 vezes 3, 3. Então, o Pedro tem 3 partes. Estamos quase no fim. Olha que lindo. A Carla mais o Pedro não tem 48? Ah, professor, está aqui. Carla mais Pedro tem 48. Mas a Carla tem quantas partes? Substitui aqui, ó. A Carla tem 5. E quanto que tem o Pedro? O Pedro tem 3. E juntos? Juntos eles têm 48. 5 mais 3 dá 8. 8 partes é igual a 48. 48 dividido por 8, que dá 6. E aí, meu querido, pergunta dele, qual a idade de cada um deles? A Carla vai ter 5 vezes 6. Então, a Carla, 30 anos. O Pedro, 3 vezes 6. O Pedro, 18 anos. Resposta do problema. 4 agentes penitenciários fizeram um determinado número total de horas extras no último mês. Sabe-se que Luiz fez 1/5 desse total. Mário fez o triplo de Luiz.
e que João fez 1/3 do que Luiz fez e que Otávio fez 5 horas extras. Pode-se concluir, então, que o número de horas extras feitas por Mário. Bom, vamos para o rascunho. O Luiz, vamos para o rascunho. Luiz, o que ele fez? Ele fez 1/5 do total. Mário fez o triplo do Luiz. O João fez 1/3 do Luiz. O Otávio, ele já fez 5 horas extras. 5 horas. Rascunho pronto. Professor, por que você sabe que esse problema ele é de referencial? Porque o Mário... Olha lá, eu não conheço total, porque o Luiz depende do total. O Luiz depende do total. O Mário depende do Luiz. E o João depende do Luiz. Então, o que é ali? Porém, alguém, alguma coisa depende de algo para existir. Bom, mas eu também não conheço total, né, professor? Não. Foi as duas técnicas num problema só. Ah, mas e agora? Ei, meu queridão, minha queridona, vem para mim. Quando eu não conheço total, o que eu faço? Eu multiplico todos os denominadores, professor, sem medo, 5. 5 vezes 3. Então eu vou dizer que o meu total tem 15 partes. Sem medo de ser feliz, queridos. Faça isso que eu estou te ensinando, que você jamais vai errar. Ok? O Luiz vai ficar com quanto? Porque a regra divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 15 dividido por 5 dá 3, vezes 1, 3. Então o Luiz fica com 3 partes. Ok? Agora, meu querido, minha querida, cuidado aqui, por favor. O Mário não depende do total. O Mário depende do Luiz. O Mário é o triplo do Luiz. Se o Luiz é 3, o triplo de 3 dá quanto? Ah, professor, dá 9. O triplo de 3 é 9. O João também não depende do total. O João também depende do Luiz. Ah, tá. Se o Luiz é 3, então vai lá. Luiz 3. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 1, 1. Ah, professor, você vai olhando a assistência da dependência exatamente. Ok? Professor, volta tudo, eu fiquei um pouco perdido. Volto. Primeiro que o Luiz depende do total. Se o Luiz depende do total, eu multipliquei os denominadores. 5 vezes 3 deu 15. Então, meu total é 15 partes. Então, eu vou achar o Luiz. 15 dividido por 5 dá 3 vezes 1, 3. Encontrei, então, que o Luiz são 3 partes. Por que eu encontrei o Luiz, queridos? Porque o Mário depende do Luiz e o João também depende do Luiz. Qual é a regra? Então, 3 dividido... o Mário é o triplo do Luiz. Então, 3 vezes 3, 9 partes. Agora, o João é 1/3 do Luiz. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 1, 1. Ok? Vamos ver o que sobrou para o Otávio em partes, porque eu sei que em horas são 5, mas em partes. Ah, professor, você vai até abrir uma janelinha aqui para você entender, querido. Bom, eu tinha 15. O Luiz ficou com 3. 3 com 9 dá 12. 12 com 1 dá 13. Esses 3 juntos aqui, somados, dão 13 partes. Se o total são 15, o Luiz, o Mário e o João ficaram com 13, quanto sobraram para o Otávio? Sobraram, professor, 2 partes. E o texto diz que essas 2 partes valem quantas horas? 5 horas. Daí você descobre que uma parte será 5 por 2, 2,5 horas. Agora vamos para a resposta final. Quanto que Mário, olha só que lindo. Quanto que Mário fez de horas extras? O Mário fez 9 horas extras. Mas quanto que vale? 9 horas, perdão, 9 horas extras não. O Mário fez 9 partes de horas extras. E cada parte vale 2,5 horas. Então, 9 vezes 2,5
você pode dizer que o Mário fez 22,5 horas de horas extras. Resposta do problema. Do total de 120 funcionários de um tribunal, 75% são homens e os restantes são mulheres. Em certo dia faltaram ao serviço 1/9 do total de homens e 1/3 de mulheres. Nesse caso, compareceram. Meu querido, muito solicitado por internautas, olha, essa ideia de misturar fração com porcentagem. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês, antes de vocês resolverem um problema, procure converter, por exemplo, se eu consigo transformar essa fração 1/9 em porcentagem sem prejuízo algum? Claro que não. Por quê? Porque 1/9 é uma fração que, se convertida em porcentagem, vira um número quebrado. Por quê, queridos? Porque 1/9 é uma dízima periódica. E se eu multiplicasse, ficaria 11,11, 11, 11, 11, tendendo ao infinito. Então, nesse caso, como é 1/9 e 1/3, não é um bom negócio você transformar em porcentagem. Então, qual que nós vamos fazer, queridos? Nós vamos fazer o processo inverso, ok? Então, nós podemos transformar esse 75% em fração. Então, nós temos dois modos para fazer. Ou nós vamos transformar esse 75% em fração, ok? Ou nós vamos primeiro encontrar o que é 75% de 120. Mas eu prefiro fazer o seguinte, pegar esse 75% que está aqui, ó, 75% que são homens, olha só que interessante, vamos colocar o rascunho aqui, ó, homens, 75%. Mulheres vai ser o restante, 25%. Ok, queridos? Tudo certo até aí? Olha lá, esse 75%, se eu for converter ele em fração, 75% é o mesmo que 75 dividido por 100. Se eu simplificar em cima e embaixo por 25, eu encontrei então 3/4. Logo, queridos, 25% eu vou fazer aqui, mas era 1/4, você já sabe que vai dar, porque é o que falta para chegar a 4. Mas vamos lá, vamos fazer a técnica aqui, ó. Vou simplificar em cima e embaixo, e aí você encontra que mulheres é 1/4. Ok? Então eu tenho 3/4 de homens e 1/4 de mulheres. Em certo dia faltaram ao serviço 1/9 do total de homens. Entenda bem isso, 1/9 do total de homens. Bom, meus queridos, se eu tenho um total de 120 funcionários, se eu conheço o total e homens é 3/4 desse total, então eu posso falar o que aqui? 120, que é o meu total, 120 dividido por 4, 120 por 4 que dá 30, vezes 3, então eu sei que eu tenho 90 homens. E 120, como é do total aqui também, 120 sempre nós fazemos o que? Nós dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 120 por 4 dá 30, vezes 1, 30. Então eu tenho 30 mulheres. Eu tenho 90 homens e 30 mulheres. Ah, professor, faltaram o 1/9 de homens. Então veja bem, agora sim, dos homens não é o 1/9, agora é 1/9 do total de homens. 90 homens é o total de homens. Faltaram o quê? 1/9. Então vamos lá. Eu quero fazer aqui direitinho para você entender, ó. Faltaram 1/9 do total, só que de homens. Certo? Quanto que é o total de homens? 90. Qual que é a regra? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 90 dividido por 9. Então faltaram 10 homens.
E mulheres, faltaram 1/3 de mulheres. Então, 1/3 do total de mulheres faltaram também, ó. Tudo isso aqui é os que faltaram, ó. Ok? Então, veja bem, qual que é o total de mulheres? 30. 30 dividido por 3 dá 10, vezes 1, 10. Então, faltaram 10 mulheres. Ok? Queridos, eu estou fazendo assim, eu poderia já ter achado já só os que compareceram, mas é só para ficar bem claro. Então, vamos lá. Vou fazer de vermelho para colocar aqui quantos compareceram. Ah, tá. Então, compareceram. Homens. Qual que era o total de homens, queridos? 90. Quantos faltaram? 10. Quantos homens compareceram? 80 compareceram de homens. Mulheres. Qual era o total de mulheres? 30. Quantos faltaram? 10. Quantos compareceram? 20. E a pergunta foi essa. Compareceram, nesse caso, compareceram. Quantos homens? 80. Quantas mulheres? 20. Resposta do nosso problema. Paulo gastou 3/5 de seu salário e ainda lhe restou R$ 570. Bom, Paulo gastou 40% de 3/5. Bom, queridos, 40% é o mesmo que 40 sobre 100, ok? Que simplificando por 20 em cima e embaixo, eu vou encontrar 2/5. Tudo bem? Ah, professor, entendi. Então, ele gastou 2/5. Ele gastou 2/5 de 3/5. Toda vez que você tem D em fração, isso é o mesmo que vezes. Então, vai ficar 2/5 vezes 3/5. Ok? E 2/5 vezes 3/5 dá 2 vezes 3, dá 6. E 5 vezes 5, 25. Então, meu querido, ele gastou 6,25. E ainda, então, vamos lá. Ele gastou isso aqui, esse 6,25 é o que ele gastou. Pronto. Ele gastou 6,25 avos. Ok? E ainda lhe restou 570. Qual é o salário? Então, ele gastou 6,25 avos do seu total. Conheço total? Não. Então, o seu total, como só tem uma fração, o seu total tem 25 partes. Quer dizer, ele gastou 25 por 25 dá 1 vezes 6, 6. Ele gastou 6 partes. E quanto que restou para ele, queridos? Eu tinha 25. Gastou 6. Restaram para ele 19 partes, que o texto diz que é igual a 570. Portanto, 570 dividido por 19 dá 30. Então, o salário dele, que é o total, queridos, o salário, que é o total, que são 25 partes, então vai ser 25 vezes 30. R$ 750, resposta do problema. Um colar quebrou-se durante uma disputa amorosa.
um terço das pérolas caíram no chão. 20% ficou em cima da cama. Um sexto foi achado pela mulher e um décimo foi recuperado pelo marido. 6 pérolas permanecem no fio. De quantas pérolas o colar era feito? Olha que questão maravilhosa, queridos. Então, quantas caíram no chão? Vamos lá. Caíram no chão. Caíram no chão. Um terço. Um terço do total. 20% ficou em cima da cama. Na cama, então. Na cama. Olha, queridos, que interessante. 20% do total. Mas olha que interessante, né, meus queridos? Eu não vou conseguir converter esse um terço em porcentagem, porque vai dar o quê? Vai dar o número, uma dízima periódica. Então, eu vou pegar esse 20% aqui. 20%. E já vou simplificar em cima e embaixo. E já vou deixar aqui, ó, 20 por 20 vai dar 1/5 do meu total. Ficou em cima da cama. Um sexto foi achado pela mulher. Então, a mulher achou. A mulher achou. Isso tudo é o rascunho, ó. Um sexto. Um sexto, como não fala nada, é do total. E um décimo foi recuperado pelo marido. Então, recuperado pelo marido. Um décimo do total. E permanece no fio. Agora no fio permanece 6 pérolas. Ok? Esse é o meu rascunho. Ah, professor, estou entendendo. Então vamos lá. Eu conheço o total de pérolas? Não, eu não conheço o total. Ah, professor, você só ajustou lá e vai fazer igualzinho. Se eu não conheço o total, o que eu faço? Meus queridos, você já aprendeu. Eu multiplico todos os denominadores. Ó, 3, 5, 6 e 10. Ok? Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês, queridos. Professor, você vai multiplicar todos os denominadores? Olha só que interessante. Não é tudo sobre o total? Olha só, esse não é 10. 10 não está na tabuada do 5, então entre 10 e 5 o maior é 10. Posso pegar só o 10. 6 e 3, entre o maior entre o 6 e o 3 é o 6. Então, meus queridos, o que eu posso fazer? Eu posso fazer aqui, multiplicar, por exemplo, 10 vezes 3, 30. 30 está na tabuada do 5, 30 está na tabuada do 6 e 30 está na tabuada do 10. Ok? Ou eu posso, vamos combinar assim, ó. Vamos fazer assim, ó. Multiplica, em vez de multiplicar 3 vezes 5, 15. 15 vezes 6, 90. 90 vezes 10, 900. Por que que não precisa? De novo, vou explicar. Porque todos eles é em função do total, ó. Total, 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 tá certo? Como é tudo total, eu posso pegar aqui, ó, 10 vezes 3, 30. E falar que o meu total tem 30 partes. 30 partes. Professor, por quê? Porque se os outros já estiverem dentro dele, ó, 30 está na tabuada do 3, 30 está na tabuada do 5, 30 está na tabuada do 6 e 30 está na tabuada do 10. Ah, mas se eu quisesse ter multiplicado tudo, poderia, só que os números ficariam muito grandes. Por isso que eu prefiro que você observe esse detalhe. Quantos caíram no chão? Então, vamos colocar só chão aqui, você sabe que é caíram no chão. 30 dividido por 3 dá 10, então caíram no chão 10 partes. E na cama, 30 dividido por 5 dá 6. 6 partes. Quanto que a mulher achou? A mulher, 30 dividido por 6 dá 5. Vezes 1, 5. E o marido? 30 dividido por 10 dá 3.
Então, até o momento aqui, queridos, e no fio? Vamos ver no fio em partes aqui, ó. Ah, professor, você não sabe quanto que é em partes no fio, não. Vamos somar tudo isso aqui, ó. 10 com 6, 16. 16 com 5, 21. Com 3, 24 partes. Quer dizer, o total era 30 partes. Todos esses deu 24. Quanto ficou no fio em partes? 30 tira 24. 6 partes. E ele diz que é igual a quanto em número? 6 pérolas, ó. Ah, 6 pérolas. Quer dizer que uma parte vai ser 6 dividido por 6, que dá uma pérola, pérola, pérola. Resumindo, queridos, de quantas pérolas o colar era feito? Total, 30 vezes 1. Portanto, 30 pérolas. Resposta do problema. 3/4 do total de uma verba foi utilizada para o pagamento de um serviço A e 1/5 do que não foi utilizado para o pagamento desse serviço foi utilizado para o pagamento de um serviço B. Se da verba total, após somente esses pagamentos, sobraram apenas R$ 200, então é verdade que o valor utilizado para o serviço A, quando comparado ao valor utilizado para o serviço B, corresponde ao número de vezes igual a. Bom, meus queridos, agora nós passamos pela sabatina dos 3 métodos, das 3 técnicas, e agora nós vamos resolver problemas que caíram em concursos do ano de 2018, ok? 3/4 do total de uma verba. Bom, vamos colocar lá, 3, rascunho primeiro, tá? Ó. 3/4 do total, tá certo? Foi utilizado para o serviço A. Serviço A, 3/4 do total. E 1/5 do que não foi utilizado para o serviço B. Então, o serviço B foi utilizado 1/5, olha lá, ó, pessoal, do que não foi utilizado, ou seja, 1/5 do resto, ok? Após somente esse pagamento, sobraram R$ 200, então sobraram R$ 200. Uma coisa importante eu quero falar para vocês. Vocês perceberam, queridos, que na maioria das vezes eles não têm mais colocado em fração. Eles escrevem porque tem gente que não sabe que 1/5, por exemplo, é dessa maneira que coloca. Por isso que eles estão agora escrevendo em vez de colocar já em forma fracionária. Sobraram, então, R$ 200. E esse é o nosso rascunho. Bom, o nosso total, eu conheço total? Não, não conheço. Tanto é que é a ideia que ele quer. Então, total eu não conheço. Quando eu não conheço o total, o que eu tenho que fazer? Multiplicar os denominadores. Total, 4 vezes 5, então o meu total terá 20 partes. Ok, meus queridos? Vamos lá. O serviço A ficou com quanto? Vamos comigo aqui. Qual que é a técnica? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 3, 15 partes. Ok? Então vem para mim aqui. O B será do saldo, porque é do restante. Então vamos lá, vamos gerar saldo. Vamos gerar saldo. Ok? Então vamos gerar saldo. Eu tinha 20. O A ficou com 15. Qual foi o meu saldo? O meu saldo foi de 5 partes.
Ok, meus queridos? O B é 1/5 do restante. Qual que é meu saldo? 5. Sempre quando é do restante eu vou no saldo. Ó. 5 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 1, uma parte. Ok, meus queridos? Agora, olha só que interessante. Olha só que interessante. Se eu quiser continuar, eu posso, mas o problema está encerrado. Sabe por quê? É verdade que o valor utilizado para o serviço A, quando comparado ao serviço B, corresponde ao número de vezes igual a... Meu querido, minha querida, por favor, vem para mim. O A utilizou quanto do total da verba? O A utilizou 15, professor. O B utilizou quanto do total da verba? Uma parte, professor. Então o A utilizou 15 partes e o B usou uma. Quantas vezes o A corresponde do B? Ah, professor, então 15 vezes. Exatamente isso. Não quer saber o valor, quer saber quantas vezes a verba do serviço A corresponde do serviço B. Alternativa C. Para a realização de um plenário foram disponibilizados para a plateia 96 cadeiras dispostas em fileiras, de modo que o número de cadeiras de uma fileira corresponde a 2/3 do número de fileiras. Vamos lá. O número de cadeiras de uma fileira. Então, em uma fileira, tá certo? O número de cadeiras de uma fileira corresponde... Vamos fazer diferente aqui. O número de cadeiras de uma fileira corresponde, ou seja, é igual a 2/3 de um número de fileiras. Meu querido, entenda bem, as cadeiras dependem das fileiras, então é um problema de referencial, professor, porque o número de cadeiras de uma fileira é 2/3 do número de fileiras. Então, vem para mim aqui. Então, nós temos cadeiras e temos fileiras. Quem depende de quem para existir? As cadeiras dependem da fileira. Então, fileira vai ser o meu referencial. E o referencial fica com o denominador. Então, fileiras são 3 partes. Ok? 3 dividido por 3 dá 1 vezes 2, 2. Então, cadeiras são 2 partes. Ok, meu querido? Vamos para esse exemplo aqui, queridos. Ó, primeira fileira, segunda fileira, terceira fileira. Então, eu tenho 3 fileiras, ok? 3 fileiras. E quantas cadeiras em cada fileira? 1, 2, 3, 4. Então, se eu pegar o número de fileiras e multiplicar pela quantidade de cadeiras por fileira, eu encontro o total de cadeiras nesse exemplo que eu estou dando aqui. Lembrando, 12 cadeiras. Escrever melhorzinho aqui. 12 cadeiras. Queridos, esse aqui é um exemplo. Professor, por que você está falando isso? Porque para eu saber o total de cadeiras, basta eu multiplicar as fileiras pela quantidade de cadeiras por fileira. Ah, por isso que você está investindo tempo aí. Por quê, queridos? Porque se eu pegar fileiras vezes a quantidade de cadeiras por fileira,
eu vou encontrar o total de cadeiras. Quantas fileiras são? 3 partes. Quantas cadeiras por fileira? Cadeiras por fileira, 2 partes. E tudo isso é igual a 96. Então comigo, meus queridos, vamos lá. Veja só, eu tenho 3P vezes 2P que é igual a 96. 3P vezes 2P vai dar 6. P vezes P que é igual a 96. Então, P vezes P, 96 dividido por 6, que isso dá 16. Dois números que multiplicado de 16 são iguais. 4, não é isso, queridos? 4 e 4. Portanto, eu tenho, então, que o meu P é igual a 4. Agora ele pergunta o número de cadeiras de uma fileira. Em uma fileira, meus queridos, cadeiras por fileira, 2 partes. Então, vai ser 2 vezes 4. 8 cadeiras por fileira, que está na alternativa D. Queridos, só um detalhe aqui importante. Às vezes você pode estar falando assim para mim, professor, para com isso, era só você achar aqui P ao quadrado, que dá raiz de 16. Mas tem muita gente, meu querido, que às vezes tem dificuldade de ficar fazendo raiz quadrada e tal, mas você poderia ter feito isso, tá bom? 6P vezes P dá 6P ao quadrado, que é igual a 96. P ao quadrado é igual a 96 por 6, que dá 16. Que se tá P ao quadrado, vai ficar raiz quadrada de 16. Ou se não, você vai fazer simplesmente como eu fiz aqui, dois números iguais que multiplicado dá 16. Aí você sabe então que seu P vale 4. Aí a nossa resposta é a alternativa D. A prefeitura de uma cidade adquiriu 2.400 mudas de árvores diversas que foram plantadas em 3 dias. No primeiro dia foram plantadas 2/5 do total. Então no primeiro dia foram plantadas 2/5 do total. No segundo dia foram plantadas 3/4. No segundo dia, 3/4. Só que 3/4 do que, queridos? 3/4 do restante. E no terceiro as demais. Então, no terceiro dia, foram os demais. Primeira pergunta que eu faço: conhece o total? Sim, porque ele já disse que foram 2.400 mudas. Então, conheço o total. Eu já venho aqui, coloco que 2.400 é o total de mudas que eu tenho. E agora eu vou começar a trabalhar. No primeiro dia, então vai lá, a técnica não muda, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 2.400 dividido por 5, sem pensar muito, dá 480. 480 vezes 2, 960. Só que agora, queridos, o segundo dia vai ser do restante. Então eu tenho que gerar o quê? Esqueci. Não, professor, esquece não. Você tem que gerar saldo. Professor, você tem que gerar saldo. Ah, tá. Então eu tenho que gerar saldo. Opa, que risco feio do inferno. Pera aí. Tá amarrado. Opa, tá amarrado o risco. Aí. Então, eu vou ter que gerar saldo. Então, 2.400 tira 960, então sobrou um saldo de 1.920, ok? No segundo dia, então, vai ser 1.920 dividido por 4, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, que vai dar 480, que multiplicado por 3 vai dar 1.440 árvores, ok? E aí, meu querido, quanto que vai gerar de saldo? Vai gerar de saldo 480. Esse 480 que nós encontramos aqui é o que ficou para o terceiro dia.
A pergunta dele é: em relação ao número total de mudas, aquelas que foram plantadas no terceiro dia. Que foram plantadas no terceiro dia. Meu querido, vem para mim aqui, por favor. Vem para mim aqui. Vamos apagar aqui isso aqui que ficou muito feio, ó. Opa, vira aqui. Terceiro dia aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Beleza pura. Vamos fazer aqui. Terceiro dia. Voltando aqui. Vamos lá. No terceiro dia, então, ele quer saber a fração que representa o terceiro dia. Terceiro dia foram quantas, então? 480. Num total de 2.400. O que você pode fazer aqui? Você pode simplificar aqui, por exemplo. Por quanto, meu querido? Ah, professor, eu não consigo imaginar nada, mas, queridos, é só você pensar um pouquinho. Se você pensar um pouquinho, você pode cortar esse zero com esse zero, ficou 48 por 240. Ok? Vamos supor que você imagine que aqui dê por 48. 48 em cima, 48 embaixo, 48 por 48 dá 1, e 240 por 48 dá 5. E aí nós encontramos a alternativa D. Professor, como é que você teve essa sacada que dava por 48? Vamos lembrar lá do método de Eratóstenes? Eu pego o maior e divido pelo menor. 5 vezes 48 dá 240. Quer dizer, o número que está na chave é chamado de máximo divisor comum. Por isso que eu sabia que era 48. Professor, e se por acaso, por exemplo, eu quisesse fazer simplificação por 2 até chegar, meu querido, fica à sua disposição. Mas uma coisa eu te digo, quanto mais você treinar a simplificar, melhor será para você o problema. Alternativa D. Em um grupo composto por 300 pessoas, o número das questões das que são servidores públicos corresponde a 4 unidades a mais que a nona parte dos que são funcionários da iniciativa privada. E o número de pessoas que são autônomas corresponde a 4 vezes o número de servidores públicos. Se nesse grupo de pessoas há apenas os subgrupos mencionados, então a diferença entre o número de pessoas autônomas e o de servidores públicos é igual a... Olha que questão linda, queridos. Vamos devagarzinho aqui. Servidores públicos, olha, servidores públicos. Vamos chamar de S, tá bom? Servidores públicos, vamos chamar de S. S. Corresponde aqui iniciativa privada, vamos chamar de I, ok? E autônomas, vamos chamar de A. Pronto. Aí vamos lá, vamos fazer o rascunho. Que servidores públicos corresponder ao que é o mesmo que igual, né, pessoal? Corresponde a 4 unidades a mais, então vai lá. Servidores públicos, que é S, é igual a quem? A nona parte. O que é nona parte? 1/9 da iniciativa privada. Ah, tá certo. Ó, o número das que são servidores corresponde a 4 unidades a mais. Ou seja, os servidores públicos é 1/9 da iniciativa privada mais 4. Tá aqui. Ok? E vamos continuar aqui. E as autônomas correspondem, ou seja, é igual a 4 vezes, então as autônomas é igual a 4 vezes os servidores públicos. Muito bom. Esse foi o nosso rascunho, sabendo que o grupo é composto por um total de 300 pessoas. Vamos lá aqui, queridos. Você percebe que o autônomo depende do servidor público e o servidor público depende da iniciativa privada. Então vamos colocar aqui, ó, iniciativa privada
servidor público e autônomo. Queridos, se o autônomo depende do servidor público e o servidor público depende da iniciativa privada, então a iniciativa privada é o meu referencial, ok? O que faz agora o referencial? O referencial pega os denominadores e multiplica. Como só tem uma única fração, que é denominador 9, ele vai ser o seu. Vai aqui no seu referencial e coloca 9 partes. Pronto. Vamos lá. O servidor público é 1/9 da iniciativa privada. Então, 9 dividido por 9 dá 1. 1 vezes 1, 1. Então, vai dar uma parte. Mais 4. Ok? O autônomo é 4 vezes o servidor público. Então, o autônomo vai ser 4 vezes o servidor. Quem que é o servidor? Uma parte mais 4. Faz a distributiva aqui, ó. Eu chamo de chuveirinho. Vai ficar 4 partes mais 16. Ok? Muito lindo até aqui, queridos. Ele diz que os três juntos, iniciativa privada mais servidor público mais autônomo, tem um total de quanto? O texto diz que são 300. Quem que é iniciativa privada, querido? Substitui aqui, 9 partes. Quem é os servidores públicos? Uma parte mais 4. Quem são os autônomos? 4 partes mais 16. E tudo isso é igual a 300. Se eu somar 9 com 1 dá 10, 10 com 4 dá 14 partes. E eu vou pegar o que, queridos? 4 mais 16 dá 20, passo para o lado direito, menos 20. Então eu vou ter que 14 partes é igual a 300 menos 20, 280. Portanto, 280 dividido por 14, que dá 20. Pergunta: a diferença entre o número de pessoas autônomas e de servidores públicos. Vamos achar as autônomas aqui. Autônomas, tá certo? É 4 partes mais 16. Então vai ficar 4 vezes uma parte que eu encontrei que é 20, mais 16. 4 vezes 20 dá 80, mais 16, 96. Servidores públicos é uma parte mais 4. Então vai ser 1 vezes 20 mais 4. 1 vezes 20 dá 20. 20 mais 4, 24. Que subtraindo dá 72. Então a diferença entre as duas é a alternativa C, 72. Francisco fez um orçamento de suas despesas pessoais mensais. Todo mês ele destina de seus rendimentos 3/8 para o gastos com moradia, 2/9 para o gasto com alimentação e 3/10 para o gasto com transporte. Sabendo que após essas despesas ainda lhe sobram 1.110, é correto calcular que o gasto a mais com moradia em relação aos gastos com alimentação é em reais. Vamos para o rascunho, queridos. Moradia, 3/8 do total. Alimentação, 2/9 do total. Como ele não fala nada, é do total. Transporte, 3/10 do total. Sobram para ele R$ 1.110. Esse é o rascunho. Conheço total? Não, não conheço total. Quando eu não conheço total, queridos, o que eu faço? Eu multiplico os denominadores, ok?
Então vamos lá. 8 vezes 9, 72. 72 vezes 10, 720. Então vai ficar 720 partes. Ok? Vamos colocar aqui, ó, M de moradia. Então moradia vai ser 720 dividido por 8, dá quanto, queridos? Dá 90. 90 vezes 3, então de moradia foram 270 partes. A de alimentação, como é do total, 720 por 9 dá 80, ok? 720 por 9 dá 80, vezes 2, 160 partes. Transportes, 720 dividido por 10 dá 72. 72 vezes 3, 216 partes. Bom, meu querido, quanto que ele gastou até agora? Até agora, ele já utilizou 270, com mais 160, com mais 216. Até o momento, 370. Opa, fiz uma conta aqui, 270 mais 160 mais 216. 646 partes, queridos. Tinha feito só esses dois aqui. Total, 646 partes. Então, quanto sobram para ele em partes? Vem para mim aqui. 720 tira 646, sobram para ele, queridos, 74 partes, ok? Que em valor dá quanto? 1.110. Então, meu querido, vem para mim aqui, 1.110. Você vai pegar agora, uma parte vai ser igual a 1.110 dividido por 74. Nós vamos encontrar 15, ok? Vamos ver a pergunta dele. O gasto a mais com moradia em relação à alimentação. Então, moradia. Moradia, ele utilizou 270 partes. 270 vezes 15. E 270 vezes 15, 4.000. Opa, peraí, pessoal. Fazendo a conta aqui. 270 vezes 15, 4.050 reais. Ok? 4.050 reais. Agora, com alimentação, tá certo? Com alimentação foram 160 partes. 160 vezes 15. E 160 vezes 15, na cabe R$ 2.400. Ele quer saber quanto que ele gasta um a mais que o outro. Então, se eu pegar 4.050 e tirar 2.400, eu vou encontrar 1.650. E 1.650 está na alternativa E. Uma empresa comprou um lote de envelopes e destinou 3/8 deles ao setor A. Dos envelopes restantes, 4/5 foram destinados ao setor B e ainda restaram 75 envelopes. O número total de envelopes do lote era... Bom, meu querido, no setor A, então, o setor A ficou com 3/8 do total de envelopes, tá certo? O setor B ficou com 4/5 do restante. E ainda lhe restaram 75 envelopes. Bom, rascunho feito. Não conheço total, que é exatamente a pergunta dele. Quando eu não conheço total, o que eu faço? Queridos, esqueci. Não esquece não, é só você pegar e multiplicar os denominadores. 8 vezes 5. O seu total será de 40 partes. Ok?
Então vem para mim aqui. Então o setor A, o que eu faço, meus queridos? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 40 dividido por 8 dá 5. Vezes 3, 15. Só que agora o setor B é do restante. Então eu tenho que gerar o quê? Eu tenho que gerar saldo. Eu tenho que gerar saldo. Vamos gerar saldo aqui, ó. Qual vai ser meu saldo, ó? 40 tira 15, o saldo será de 25 partes. Então o B, ele vai ficar com 4 quintos do resto. Qual que é o meu saldo? 25. Então 25 dividido por 5 dá 5. 5 vezes 4, 20. Tenho 25. O B ficou com 20. Qual foi o saldo? O saldo foi de 5 partes. E essas 5 partes que é o meu saldo, o texto diz que é igual a quanto, queridos? 75. Logo, P vai ser igual a 75 dividido por 5, que dá 15. Significa dizer que o meu total vai ser igual a 40 vezes 15, que dá um total de 600. E 600 está na alternativa E. Carlos, Ana e Gerson tabularam as respostas de uma pesquisa realizada via questionário, que foi respondido pelos usuários de um determinado serviço municipal. Sabendo que Carlos tabulou 1/3 do total de questionários, Ana tabulou 3/5 do que sobrou e Gerson os 460 questionários restantes. Bom, então o Carlos, ele tabulou 1/3 do total. Ok? A Ana, 3/5 do restante, que é do que sobrou. E Gerson, os 460 questionários restantes. Bom, rascunho pronto. Vamos para a resolução. O total eu não conheço. E se eu não conheço o total, eu multiplicarei os denominadores. 3 vezes 5. Então eu vou dizer que o meu total tem quantas partes, queridos? 3 vezes 5. 15 partes. Então o Carlos, que eu vou chamar, vou deixar Carlos mesmo. 15 dividido por 3 dá 5 vezes 1, 5. O Carlos ficou com 5 partes. Porém, queridos, eu vou precisar gerar saldo. Por quê, queridos? Porque a Ana depende do restante. Então, eu vou gerar saldo. 15 tira 5 me dá um saldo de 10. A Ana, 10 dividido por 5 dá 2 vezes 3, 6. Então eu tinha 10 de saldo, a Ana ficou com 6, sobraram quanto de saldo? 4 partes. E essas 4 partes é exatamente o que sobrou para quem? Para o Gerson, que é 460. Logo, uma parte é 460 dividido por 4, que dá 115. Mais uma pergunta? A diferença entre o número de questionário tabulado por Ana e Gerson. Vamos lá, vamos achar a Ana aqui, ó. Porque o Gerson eu já conheço. A Ana são 6 partes. Então a Ana vai ser 6 vezes 115. E 6 vezes 115, meus queridos, dá um total de 690. A Ana, então, ela preencheu 690. E o Gerson, queridos? O Gerson, o texto já tinha dado que era 460. E a diferença entre Ana e Gerson
dá nada mais, nada menos que 230. E 230 está na alternativa C. A Anitta fez uma prova de matemática cuja duração máxima era de 2 horas. Sabe-se que na primeira hora, ela resolveu 3/5 do total de questões da prova. E que na segunda hora, ela resolveu 3/5 das questões restantes. Se para a Anitta restaram 4 questões não resolvidas, então restaram 4 questões. Então, o número total de questões que ela resolveu na primeira hora. Ela não quer saber o total de questões, só quer saber na primeira hora. Bom, vamos para a resolução, rascunho pronto. Eu não sei o total de questões quando eu não conheço o total. Qual é a técnica, meu querido? Eu multiplico os denominadores. Olha, cuidado aqui. 5 vezes 5 não importa, ó, aqui é do total, aqui é do restante. Então, 5 vezes 5, o que eu mandei vocês fazerem sempre? Multiplicar os denominadores. 5 vezes 5, 25. Então, total são 25 partes. Ok? Na primeira hora, 25 dividido por 5 dá 5 vezes 3, 15. Ela resolveu 15 partes. Porém, meus queridos, na segunda hora foi do restante. Toda vez que é do restante, eu tenho que gerar o quê? Saldo. Tinha 25. Na primeira hora respondeu 15, restaram o quê? 10 partes. Então, na segunda hora, 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 3, 6. Por que 10, professor? Porque ele vai ser do restante a segunda hora. Então, 10 dividido por 5 dá 2, vezes 3, 6. 10 tira 6, o saldo é de 4 partes. Que o texto diz que foram 4 questões. Daí eu informo que uma parte é 4 dividido por 4, que dá 1. A pergunta é: quantas questões ela fez na primeira hora? Na primeira hora ela fez 15 partes. Então, 15 vezes 1. Ela respondeu, então, 15 questões. E 15 questões está na alternativa C.